a paz do Senhor e pela graça de Deus estamos aqui pela EBD AD Candel, sala virtual, para mais uma lição a ser ministrada dentro do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, na verdade em toda a Assembleia de Deus no Brasil. Hoje nós estudamos sobre o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Semana anterior tivemos a oportunidade de estudar esse tema no contexto do Antigo Testamento e hoje no contexto do Novo Testamento. Assim que o Senhor nos ajude, nessa nobre missão de ministrar essa lição, que Deus fale aos corações, que nós, enquanto igreja, sejamos despertados para esse tema tão relevante, que é a missão principal da igreja, a evangelização. Em termos introdutórios, queremos enfatizar aqui a pessoa de Jesus, sendo o Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo ele é o primeiro missionário no Novo Testamento. Mas sabemos que antes de ele padecer na cruz e ressuscitar e ascender aos céus, ele teve também a missão, uma tarefa muito importante na formação, no núcleo da igreja primitiva, para que esta mais tarde desse continuidade à missão de pregar o evangelho ao mundo. E dentro dessa temática missão transcultural, vamos observar que Jesus não ficou refém das tradições religiosas. Ele nasce no contexto de um povo que tinha uma revelação nacional em específica, de uma fé monoteísta, uma crença em um só Deus, e ele vem e se revela como o Filho de Deus. E nós sabemos que o povo de Israel vinha numa trajetória de muitas revelações, de dispensações, de alianças com Deus, de modo que era muito pesada, na verdade, o peso da tradição religiosa no contexto de Israel. Mas Jesus não ficou refém dessas tradições, é o que haveremos de ver no decorrer dessa lição. E para a gente entender também, compreender a abrangência do objetivo da vinda de Jesus ao mundo, como fala os profetas, especialmente o profeta messiânico, lá Isaías 42, 1-7, ele fala de Jesus, aquele que haveria de vir ao mundo, tanto para o conserto do povo, se referindo a Israel, como também para a luz dos gentios. E nós encontramos lá em Lucas 2, 29-32, uma revelação da parte de Deus a Simeão. Ele é orientado a ir ao templo, dirigido pelo Espírito Santo e revelado pelo Espírito Santo quem era o Messias. O menino Jesus estava no templo e lhe é revelado de maneira sobrenatural que ele era, sim, o Messias que havia de vir, ainda em tenra idade, mas é muito linda essa revelação. E ele diz ali em suas palavras, em síntese, que Jesus veio para a luz das nações, os gentios, e para a glória do povo de Israel. Em outras palavras, por dedução de que a salvação viria dos judeus. E em continuação dessa introdução, nós vemos também aquela experiência de Jesus no seu ministério com a mulher cananeia, que aquele clamor daquela gentia incomodava os discípulos queriam que Jesus despachasse logo ela, e Jesus faz uma colocação ali mostrando em princípio, em primeiro plano, qual era a sua missão aqui, quando ele responde para os discípulos dizendo que eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E verdade é que aquela mulher chega, se prostra, o adora, e Jesus questiona, não adentrar a evangelização gentílica, digamos assim, de pagãos
essa é a linguagem também própria para o termo gentil, e na verdade ela demonstra tamanha fé que Jesus a socorre, dá a sua bênção e liberta a filha daquela mulher que estava endemoniada. Assim nós vemos que Jesus rompeu naquele momento com o costume da época, daquele contexto histórico, né? E ali ele rompe com essa prática e demanda, ou melhor, dar a sua bênção sobre aquela mulher de uma outra cultura, né? Quando olhamos um pouco adiante em Lucas 4, que é a leitura oficial da lição de hoje, quando nós vemos que o Pai enviou o seu Filho para uma grande missão, e isso está revelado tanto lá em Isaías, capítulo 61, como em 4 de Lucas, que já era o cumprimento daquela profecia há cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Aí nós vemos aquele episódio de Jesus na sinagoga em Nazaré, né? E foi dado o rolo do profeta Isaías, e ele lê a respeito de si mesmo, né? De que o Espírito Santo estava sobre ele, que o ungiu para evangelizar os pobres, ele enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, né? Dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o que ocorre é que todos estavam com os olhos voltados para Jesus. Ele levanta-se, lê esse texto, senta-se e ministra também àqueles presentes, dizendo que também hoje se cumpriu essa profecia aos vossos ouvidos, né? De modo que dá uma ideia da dimensão da grande missão que Jesus tinha a realizar como Messias que havia de vir. E dentro daquele diálogo de Jesus, daquela ministração na sinagoga em Nazaré, ele faz menção, né, de dois fatos, né, que fala de Elias e a viúva de Sarepta e a cura de Naamã, mostrando que Deus também estava interessado em outros povos, em outras culturas, e a sua bênção viria sobre aqueles que o buscassem. E da maneira como ele colocou, foi na verdade para trazer na verdade um choque, né, cultural ou de contracultura, para que os judeus não entendessem de que o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né, e que ele estava ali também, não só para socorrer, assistir e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também, sim, atento à necessidade humana de um modo geral e, por conseguinte, de toda a humanidade, né? E assim nós vemos que ele cita dois exemplos de dois gentios socorridos, assistidos ou usados por Deus, né? Um usada por Deus e o outro assistido com a cura daquela lepra que foi Naamã, o sírio. E aquilo causou, né, uma ira, uma revolta dentro da sinagoga, porque havia na cultura judaica um certo exclusivismo étnico em torno de Deus e eles de Deus, né? E na verdade essa foi a razão porque em seguida ele foi expulso da cidade onde inclusive havia crescido, que era em Nazaré. Mas o que acontece com o povo judeu, em síntese, não vamos nos demorar muito nesse ponto, mas em consequência, né, nós encontramos nos evangelhos, né, por causa da rejeição do Messias, se deduz aí aqueles textos, né, da palavra de Deus, quando vemos que os primeiros foram para o final da fila, os judeus, e os últimos tomaram a frente da fila da salvação, que são os gentios. Mas Deus voltará, né, no futuro, e acreditamos que seja breve, voltará a tratar diretamente com a nação de Israel, mais especialmente no contexto da grande tribulação. A verdade é que Jesus, em seus sermões, em seus ensinos, em suas ministrações, lá em Mateus 23, 37, ele deixa muito claro essa verdade, né? Quando ele coloca aquela célebre frase acerca da cidade de Jerusalém, quando ele dizia: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Né? Essa que é a verdade. Com a rejeição do Messias, a porta da graça vai se abrindo para os gentios. Né? Paulo, tratando desse tema da situação espiritual de Israel, lá em Romanos 11:12, ele diz: se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, que dimensão não alcançará o plano de Deus divino, o plano de Deus através dos séculos, né, para com a humanidade, e assim começando por Israel. O ponto 1 da lição fala-nos de o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Como estamos estudando missões, esse termo está muito presente, missões, missionário, né? E Deus sendo colocado aqui como um Deus missionário, e este revelado no Novo Testamento, né? Em síntese, a gente aprende à luz da palavra de Deus que, na verdade, o Antigo Testamento é o Evangelho oculto, enquanto que o Novo Testamento é o Evangelho revelado, né? Que fica às claras qual era o propósito de Deus em arquitetar todo este plano para com a humanidade, né? E ali, nos Evangelhos, em Mateus 4:19, nós vemos Jesus se dirigindo aos seus primeiros discípulos com aquela convocação, dizendo assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, quer dizer, ganhadores de alma, né? E dentro desse ponto 1 da lição, é importante a gente entender essa correlação entre os dois métodos missiológicos, né, estudado na lição, que é o centrípeto, ou seja, no Antigo Testamento, Israel, ao viver uma vida na presença de Deus e experimentando as bênçãos de Deus, servindo de modelo para outras nações, elas poderiam ser assim despertadas, tocadas, atraídas e se voltar para o Deus de Israel. Mas Israel, para isso, tinha que ter uma vida de testemunho, né, na presença de Deus, demonstrando a sua fé monoteísta, mas numa obediência que realmente contribuísse para atrair as pessoas para Deus, né? Esse era o método centrípeto, né? Dependia da vida de fé, de dependência de Deus e confiança e obediência ao Senhor. Já no Novo Testamento a gente vê o método centrífugo, ou seja, no Novo Testamento a igreja cristã, que é comprada pelo sangue de Jesus ao derramar ali na cruz do Calvário, e já dele recebe, né, a grande comissão de ir às nações, levando a mensagem do reino, sendo, portanto, ela aí já, a igreja sendo designada de testemunhas, né, como está lá em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, pela Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né. Mais tarde Pedro vem chamar também a igreja de o sacerdócio real, a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, esse era o papel da igreja, né? Nesse contexto, desse método, ou melhor, à luz desse método missiológico, né, cabia à igreja, né, ter uma postura de ser sal e ser luz neste mundo, né? Nós temos essa postura e precisamos tê-la, vivenciá-la, né? E por isso que Don Stott faz uma colocação muito interessante a esse respeito, quando ele diz que nós não devemos estar nos perguntando por que o mundo está tão miserável, tão carente, tão necessitado, tão sofrido, de tanto sofrimento no seio da humanidade, porque a gente sabe que à luz da Bíblia nós temos esse diagnóstico. Agora, se perguntar o que houve com o sal e a luz no mundo de hoje, essa é uma reflexão que cabe a cada nós cristãos dos dias atuais a refletir a esse respeito, porque nós temos que cumprir o nosso papel de ser sal, ser luz, de influenciar e não ser influenciado, e levar a mensagem de salvação a todas as gentes na dependência do Espírito Santo. Agora, para a gente entender como Jesus trabalhou missões transculturais, já que estamos falando de missões transculturais no Novo Testamento, e Jesus assim inicia o seu
ministério, e ele vai quebrando, sim, barreiras, né, da cultura judaica, daquele fronte do muro, digamos assim, do judaísmo, né, ali arraigado na lei, com aquela revelação, dentro daquelas dispensações, né, mas a gente vai encontrar nos evangelhos várias situações em que Jesus quebra essas barreiras transculturais, por exemplo, quando ele evangeliza a mulher samaritana, que já havia uma distinção entre judeus e samaritanos, já havia inimizade entre eles, não se comunicavam, não se relacionavam, não interagiam aquelas duas comunidades, a judaica com os samaritanos, mas nós vamos encontrar lá no Evangelho de João aquele primoroso relato daquele episódio de Jesus evangelizando a samaritana junto ao poço de Jacó. E Jesus ali numa abordagem tão simples, mas rapidamente a conduz, leva ela a refletir sobre a sua situação moral e espiritual, a sua condição de prática religiosa, e assim ele quebra aquela barreira e evangeliza e faz dela, na verdade, uma outra missionária, porque ela corre na cidade e conta para todo mundo que realmente ela havia encontrado o Messias, e os samaritanos creem, já não porque ela havia dito, mas porque eles observam, percebem que realmente ele era o Salvador do mundo, o enviado de Deus. Jesus também passa por outra experiência com os samaritanos, inclusive de modo negativo, né, porque faltou hospitalidade, né, por onde Jesus passou ali, narrado em Lucas 9:53, né, que Jesus não foi bem recebido, né, naquela ocasião, naquela comunidade de samaritanos. Mas o que a gente vê aqui de lindo é que Jesus não repreendeu os samaritanos por sua falta de hospitalidade para com ele. Mas antes ele aproveita aquela ocasião, aquela oportunidade para instruir os seus discípulos a esse respeito. Então Jesus não só enfrentou a rejeição transcultural, mas ele também foi capaz de reagir de forma generosa a esse aspecto, né? Vimos também a experiência de Jesus com a mulher cananeia e como se deu. Há outro episódio também com um samaritano, aqueles leprosos a quem Jesus curou, né? Um que retorna para agradecer, só um retorna para agradecer, e era um samaritano, né? E assim nós vemos que ali estava presente já a universalidade da graça de Deus alcançando a todos os povos, e que todos poderiam assim exercer a sua fé no Deus de Israel, e não se limitava ali a uma única cultura, a uma única etnia, né? No episódio também do centurião romano, né, nós vemos que Jesus, ao ouvir a sua súplica, pedindo socorro naquela ocasião, ele se volta para aquela situação e mais uma vez Jesus não se importa com o contexto cultural, mas estava preocupado em atender a necessidade, socorrer o aflito que ele clamava, né? E assim vemos que a tarefa da Igreja de Cristo é ainda hoje uma tarefa inacabada para que anunciemos o Evangelho a toda criatura. O ponto 2 da lição nos traz missões nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, e a gente encontra ali vários episódios e, na verdade, de todo o Novo Testamento, né, na verdade, um manual de missões, de experiências missiológicas, né, que foi se desenvolvendo tanto no ministério de Jesus e em seguida na vida dos apóstolos, que primeiro discípulos e depois enviados. Como nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, Filipe e o eunuque, um oficial da rainha dos etíopes, né, que andava ali pelas estradas de Gaza, e de repente Filipe é levado pelo Espírito Santo até aquele encontro com ele, e ele está lendo as Escrituras, mas não compreendia, e como compreender se ninguém não me explicar? Aí Filipe senta com ele e explica, e ali ele crê nas Escrituras, e naquela mesma ocasião já é batizado em águas, né? A visão, por exemplo, que também Deus deu a Pedro para que ele entendesse, né, de que todos os seres humanos eram alvo do amor divino, né? Porque quando ele é chamado à casa
de Cornélio, antes Deus lhe dá uma visão para que ele entenda, compreenda aquela necessidade dos gentios e que também precisava lhes anunciar o Evangelho, independente de nacionalidade. E é interessante observar como essa barreira estava presente na igreja primitiva, né? Daquele episódio que se passa na casa de Cornélio, quando ele retorna a Jerusalém, ele tem que se justificar porque foi a casa de um pagão, de um gentil, a anunciar a Cristo, né? E ele explica ali no capítulo 11 de Atos, de 1 a 18, comporta ali 18 versículos para dar explicações aos irmãos, porque era um incircunciso, era um gentil, não era circuncidado, não era fazer parte da aliança com Abraão, e porque foste lá anunciar o Evangelho. E ele explicou tudo, e na verdade eram as barreiras culturais, étnicas sendo quebradas, né? Nós vemos aí em andamento missões transculturais no contexto do Novo Testamento. E assim vemos depois a experiência de Paulo e Barnabé, né? E Paulo de perseguidor torna-se um apóstolo de quem? Olha, de quem? Dos gentios, dos povos que não, a princípio na visão judaica não estava inserido no contexto, né? Como mais tarde Tito vem a ensinar na sua epístola, né? De que a graça de Deus haveria de se manifestar trazendo salvação a todos os povos, né? Então, vemos em Barnabé, que foi enviado, né, pelos apóstolos à igreja de Antioquia para pastorear os que eles se converteram pela pregação, porque já havia uma certa dispersão, perseguição em Jerusalém, e daí isso contribuiu, né, para o evangelho também se espalhar através daquela perseguição. E é recorrente, né, o argumento, o pensamento, a visão dentro de Atos dos Apóstolos de que se não tivesse havido aquela perseguição nos primeiros dias da igreja, a igreja teria ficado mais acomodada, a igreja teria permanecido em Jerusalém e não teria saído a pregar e anunciar o evangelho a outra gente, como aqui vemos em consequência dessa perseguição. E da igreja de Antioquia foi que foram enviados os primeiros missionários, né, a outros povos, a outras cidades, de modo que a igreja Antioquia é a primeira igreja missionária de natureza gentílica, quer dizer, que já estava se voltando para os gentios, para os pagãos, para anunciar a palavra de Deus. E tem um fato lindo, que é bom sempre lembrar a respeito da cidade de Antioquia, que foi precisamente naquela cidade que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, quer dizer, seguidores de Cristo, pessoas que ensinavam a doutrina de Cristo, que falavam acerca da pessoa de Jesus para outrens. Tudo começa a partir dali, essa abrangência da missão transcultural da igreja. De modo que o livro de Atos é um autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva como o seu todo, né? Igrejas foram estabelecidas através de muito esforço missionário sob a direção do Espírito Santo, né? E debaixo também do poder de Deus, né? Então, fica evidente de que os apóstolos, antes discípulos, levaram muito a sério a missão e, em consequência, por isso hoje nós podemos ter, né, o livro de Atos dos Apóstolos escrito, as epístolas, toda a dinâmica do crescimento do Evangelho naqueles dias, tudo porque a igreja do Senhor, daqueles primeiros dias, efetivamente levaram a sério em fazer missões. Essa também deve ser a nossa preocupação, o nosso cuidado, né? Eu tenho uma preocupação como cristão hoje, e a igreja precisa, de um modo geral, acordar para esse aspecto, quanto à necessidade da evangelização a grupos específicos, né, de pessoas presas, amarradas às suas religiosidades, né, às suas bases morais, né, e com esperanças que não têm respaldos nas Escrituras, com ensino errôneos, heréticos, né, e sem segurança nenhuma, nem esperança de salvação, porque não está centrado em Cristo, não está ao pé da cruz, né, ainda não ouviu o chamado ao arrependimento para uma vida nova em Cristo Jesus, para a partir daí
é ter essa esperança que todo cristão que vem a Cristo tem e somente dessa forma poderá alcançar. O ponto 3 da lição, ela traz a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, né? O que é que nós vemos aí nas cartas de Paulo, por exemplo? O seu objetivo missionário, que era instruir em assuntos doutrinários, práticos, as igrejas que ele ia plantando, que ele ia abrindo as frentes de evangelização, as igrejas locais, né? Na carta aos Romanos, né? Ali Paulo trata da universalidade do pecado, o processo da salvação e a situação espiritual de Israel, né? É claro que tem muito mais conteúdo, mas em síntese seria isso. Na carta aos Efésios, né? Ele disseca, né? Sobre a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, agora não havia mais diferença, né? De que ao pé da cruz estavam unidos judeus e gentios, e agora o foco devia ser a pessoa de Jesus a ser pregada, anunciada, e não brigas, desavenças, né? Divergência entre judeus e gentios. Muito pelo contrário, tinha agora que caminhar na direção da convergência na pessoa de Jesus Cristo. Nas cartas de Timóteo a Tito, ele lida especificamente com as qualificações e vocação dos obreiros, dos novos líderes das igrejas plantadas e o pastoreio na igreja local. E tudo isso é consequência de se fazer missões, né? Nas cartas gerais, a carta do escritor aos Hebreus, né? Lá o escritor aos Hebreus demonstra a descontinuidade da antiga aliança e estabelecida a nova aliança como um conserto melhor, né? A nova aliança era melhor porque agora não era mais apenas símbolos e figuras, mas tudo isso já havia se cumprido, né? O culto mosaico estava sendo deixado para trás porque agora tudo havia se cumprido na pessoa de Jesus Cristo, ali na cruz, na ressurreição, na ascensão e todo o agir de Deus na igreja daqueles dias. Na carta a Tiago, contém uma sabedoria prática de se viver o Evangelho de Cristo. Não se salva pelas obras, porém a fé autêntica ela se revela em atitudes frutíferas. A fé tem que dar frutos, né? Isso é muito importante, irmãos em Cristo Jesus que assistem esta aula virtual. O quanto é importante o crente se preocupar em ser frutífero, em produzir no reino de Deus, né? Se sentir ligado efetivamente à videira que é Cristo e compreender essa realidade e viver para dar frutos para a glória de Deus, né? Na carta de Pedro, lá estão assegurada a posição do povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Em Apocalipse, Jesus revela a João o desenrolar e a conclusão dos acontecimentos finais e o destino de toda a raça humana, e ali em torno de 3 povos. Aliás, porque Deus trabalha assim todas as Escrituras, né? Trabalha em torno de 3 povos, né? As nações dos gentios, Israel e a igreja. Por isso que é muito importante aquele que estuda as Escrituras, o livro que estiver lendo, estudando, refletindo, entender a quem está sendo referida aquela mensagem, aquela profecia, aquele conteúdo que se lê. Atentar para se diz respeito às nações, no caso os gentios, a Israel ou a igreja, né? E de Apocalipse a gente vê que como já é como conclusão de tudo o que se passa do plano de Deus através dos séculos, e a gente vê ali em Apocalipse 5, 9 e 10, quando está escrito: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É claro que aqui é uma dimensão muito mais ampla, né? Já da consumação dos séculos, né? Como está em Apocalipse 11, 15, tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Quer dizer, são fechamentos, né, de tudo aquilo que está escrito, profetizado, revelado nas Escrituras, porque, entenda, amados irmãos em Cristo, você, amigo ouvinte da palavra de Deus, de que os planos de Deus têm começo, meio e fim. Não temos nas Escrituras como se fossem histórias, né? Coisas narradas aleatoriamente. Não. Entenda isso, que o trabalhar de Deus é dessa forma. Tem começo, meio e fim. E para a conclusão desta lição, desta oportunidade, nós queremos frisar assim esses pontos, né? Vemos em João 11, 21, Jesus já ressuscitado, né? Ele diz, aparece aos discípulos uma outra vez, e ele diz assim: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então hoje nós estamos debaixo de uma ordenança do ídolo de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. O campo é o mundo e a mensagem precisa ser cristocêntrica, com a autoridade do alto. E muitas vezes nós estamos agarrados a tantas atividades, a tantas programações, e nesse contexto da igreja, a organização dos dias atuais, que muitas vezes falta centralidade na pregação do Evangelho para anunciar Jesus aos povos. E em Mateus 28, 19 e 20, ali está registrado com muita clareza a grande comissão dada à igreja neotestamentária. Por isso Jesus dizia: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, amados irmãos, em Cristo Jesus, somos devedores em meio a um mundo sem esperança e carente de Deus. E assim preguemos a palavra de Deus. Se porventura você que nessa oportunidade nos ouve, que não é um crente ainda em Jesus, você também é alvo do amor de Deus, Deus está interessado em te salvar e você precisa ouvir o chamado do Evangelho para uma vida nova em Cristo Jesus. Assim que Deus nos abençoe. Amém.